Quem lê ganha mais dinheiro e eu posso provar. Neste vídeo você vai saber quais são as pesquisas, quais são os números que mostram o porquê você deveria estar lendo pelo menos um livro a cada 2 meses. Dica, dá para ler inclusive de graça. Já se inscreve no canal, que de onde vieram essas dicas vem muito mais. Vai! O dia está maravilhoso e vai ficar ainda melhor. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje nós vamos alimentar o cérebro dos nossos ouvintes com palavras. Palavras que enriquecem. Mas antes eu quero saber de você, Yuri. Quantos livros você leu este mês? O Gibi da Mônica conta? Quantos livros você leu este ano? Este ano? Quantos livros você leu na sua vida? Na minha vida já ajuda. Pô, eu lembro que eu li da coleção Vagalume, O Escaravelho do Diabo. Nossa, eu amava esse livro! É da hora, né? Incrível! Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Esse eu li. Você leu? Eu li porque eu ganhei na inauguração, E né? você não fez nada Não, do que tá lá? o 10 passos foi o primeiro. Não, esse eu li. Você ganhou, você leu, Sim. e você, tipo, cagou pro livro. Porque, assim, hoje você não faz nada do que eu escrevi Mas lá. sabe qual foi a lógica? Qual? Eu lembro até hoje que o lançamento foi na Steam da Livraria Cultura. Sim, aqui foi mesmo, tava lotado, na região lembra? da Paulista. Lotado. Eu falei, cara, se tem isso de gente aqui, significa que o livro deve ter algo interessante, né? Vamos ler. É sobre isso que nós vamos falar hoje, inclusive de que maneira os nossos ouvintes podem ler este livro de graça. Opa! De graça, na faixa. Vamos distribuir o rolê? Não só o meu livro, ele já está distribuído, aí é que tá. E mais de 20 mil pessoas já têm disponível esse livro, talvez elas não saibam. 20 milhões. 20 milhões! 20 milhões de pessoas? 20 milhões! Mais de 10% da população brasileira podem ler esse livro de graça e não sabem. E é por isso que hoje, neste programa, para falar deste livro, de tantos outros, e de que maneira quem lê enriquece, está aqui conosco ele, o esquilo da riqueza. Esquilo? Eu adoro esquilos. Com vocês, Rafael Nunes! Grande, Rafael! Lindo! O Rafael, pra quem for ver nosso vídeo, é um cara bonito. É gato? Você achou ele gato? Com farofa, velho. Nossa! O Rafael tá aqui com a gente, o Rafael Nunes é cofundador do Esquilo, que é uma plataforma de livros digitais, inclusive o meu livro, aliás, 2 livros, né? Tanto Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso, quanto Guia Prático Me Poupe, estão lá pra você ler. E, Rafael, primeiro, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente. Antes de você falar, né, sobre a empresa que você fundou, mas de que maneira a leitura mudou a sua vida? Eu sempre gostei de ler. Eu acho que um hábito que, pra mim, sempre teve presente, assim, do tipo, obviamente, sou de uma geração de jovens que não tinha toda esses aparelhos conectados, internet, redes sociais e tal. Então a gente lia muito, né? Era muito legal ler e, claro, a gente começava com revistinha e tal. Coleção da Vagalume, A Ilha Perdida. Depois... Nossa, a Ilha Perdida, a Ilha velho. Perdida Você era... vai falando os nomes, eu vou lembrando. A Ilha Perdida era bom demais e tal. Então, Escaravelho do Diabo é um clássico. Clássico. Mas, assim, do tipo, isso, obviamente, começa a entregar, né? Um hábito, um DNA muito importante. Será que ler, de fato, enriquece? Existe alguma conexão entre a nossa cabeça e o nosso bolso? O que você acha, Yuri? Com certeza, né? Você vive falando isso, que sempre existe. Mas se eu tô falando, será que é verdade? Se a cabeça não pensa, o bolso padece. Exato. Eu acho que tem várias correlações. Uma delas é vocabulário. Pensa bem, quanto mais a gente lê, mais vocabulário a gente tem. Quanto mais vocabulário a gente tem, mais a gente consegue se expressar, se comunicar e, inclusive, compreender. Quanto mais eu compreendo, melhor eu entendo o mercado financeiro, porque tem aquelas palavronas muito difíceis que eu não entendo, mas que através do livro eu consigo ter acesso e descobrir o que significa o significado, o que quer dizer o significado daquelas palavras. Eu consigo ampliar o meu vocabulário e ter acesso a pessoas e conversar com pessoas no mesmo nível de linguagem que elas. Tem estudos que demonstram que eles pegaram grupos semelhantes de pessoas de classe baixa e colocaram um novo vocabulário de 100 palavras com um grupo de pessoas e com outro grupo eles não fizeram isso. O grupo de pessoas que teve acesso ao vocabulário novo teve um aumento de renda infinitamente... Só pelo vocabulário? Só pelo vocabulário.
Meu Deus. Só pela ampliação de vocabulário. Porque quando você tem um vocabulário limitado, você limita inclusive as suas conversas. Então, como você vai negociar um aumento de salário? Como você vai pensar? Porque você só é capaz de pensar de acordo com as palavras e com a linguagem que você carrega no seu HD que está aqui dentro do seu cérebro. Sim. Então, se você não tem o vocabulário, você não consegue pensar. Basta a gente fazer uma analogia com o próprio ChatGPT, que a gente estava falando aqui esses dias. O ChatGPT ele tem acesso a basicamente toda a base de dados e de conteúdo da internet até 2021. Sim. E é por isso que eu consigo fazer qualquer pergunta para ele, inclusive essa me traga estudos que relacionem a leitura com aumento de renda. E ele me trouxe 5 estudos. Aí teve um estudo que ele me trouxe, que é da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, que diz o seguinte, é um estudo chamado PAAC, Program of Variables, que analisou a relação entre habilidade de leitura e renda em diferentes países. O estudo concluiu que pessoas com habilidades de leitura mais desenvolvidas têm maior probabilidade de obter empregos com melhores salários e maior estabilidade financeira. Segundo estudo da Universidade de Nevada, ele mostrou que as pessoas que são expostas à leitura desde cedo, então atenção pais, a pessoa que é exposta à leitura desde cedo, ela tem um desempenho acadêmico melhor, o que, por sua vez, influencia positivamente a trajetória educacional e as oportunidades de carreira no futuro. Isso pode levar a uma renda mais alta ao longo da vida. Que louco! Um hábito de leitura impacta no seu bolso. Então, se isso não foi um argumento suficiente para você começar a ler e prestar atenção a este programa até o final, vai embora mesmo, porque você não merece o nosso tempo. Ó, eu fiz uma pesquisa no Bard, que é o concorrente do ChatGPT. Não, é Bard, não é Bard. Bard. É a inteligência artificial do Google. Ele é um estudo da Universidade de Berkeley. Berkeley. É aquela faculdade famosa que também tem música lá, a galera vai estudar lá direto. A galera lê bastante. Falou que crianças que leem por prazer, elas têm chances maiores de se formarem com mais alto, tipo, desde pós-graduação e tudo, né? E ganhar mais quando ficarem velhas. Mais velhas, adultas, né, no caso. Sei. Outra, um estudo, eu acho que é um estudo estatal, esse daqui dos Estados Unidos, ele fala que os adultos que leem mais têm a tendência a ganhar $10 mil a mais por ano. Caramba! Um bom dinheiro, né? A diferença entre eu ler com os olhos, né, e ler com o ouvido, existe essa diferença do audiobook? Porque, assim, obviamente que o audiobook é muito interessante para acessibilidade, mas, assim, supondo que eu consigo ler e eu quiser... Existe uma diferença? A gente sempre parte do princípio que o melhor é sempre estar consumindo conteúdo, né? Obviamente, por questões de acessibilidade, o audiobook acaba sendo o único formato possível para algumas pessoas, devido a uma deficiência de visão, alguma coisa assim. Sim. Mas também, por um outro lado, quando a gente tem a vida das pessoas cada vez mais atribulada, o audiobook ele começa a ser a gente chama de formato do enquanto. Né? Você consome esse conteúdo enquanto estou na esteira. Enquanto estou caminhando. No ônibus, no enquanto estou dirigindo. O e-book também tem isso. Só que, assim, o caso desse programa, que no rádio é o que a gente faz. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, você está ouvindo aqui. E você está consumindo conteúdo de qualidade. Então, assim, sempre é melhor estar consumindo conteúdo independente do formato. Aí, assim, entre formatos, eu acho que eles são complementares. A gente tem vários estudos internos com os nossos usuários, assim, tipo, o usuário não largou o livro físico, mas ele ainda lê o e-book e ele ainda escuta o audiobook quando tá dirigindo, quando tá numa academia, quando tá caminhando com um cachorro. Tenho dados. Uma pesquisa da Universidade de Waterloo examinou a diferença na compreensão e retenção de informações entre a leitura e a audição de narrativas. O estudo descobriu que a leitura tradicional levou uma melhor compreensão do conteúdo, ou seja, você lê o livro físico traz mais retenção de informações, especialmente quando se tratava de detalhes específicos e de conexões entre diferentes partes da história. Até porque, quando eu tô só escutando, normalmente eu não estou só escutando. Quando eu tô lendo... O seu olho tá prestando atenção talvez em outra coisa, certo? Sim. Assim, é que no meu caso, eu presto mais atenção ao que eu estou escutando do que eu estou lendo. É mesmo? É muito comum eu ler e minha cabeça tá pensando em outra coisa. E isso pra mim é difícil só da leitura. Por isso que eu tenho que ler escrevendo. Se eu não ler fazendo um resumo, se eu não ler grifando e anotando,
eu não absorvo nada. Nada. E é muito comum eu levar muito mais tempo pra ler um livro, porque toda vez que eu pego ele, eu tenho que voltar 10 páginas. Parece que eu nunca termino ele. Cara, mas isso que ele falou é interessante. Tem gente que tem bastante problema com o tempo. Tem mães aí que trabalha, cuida de filho e tudo mais. E às vezes o trajeto é um bom lugar, a academia, Total. às vezes... Então, assim, você pode ouvir também, né? Ah, mas é diferente da leitura. Mas, cara, mas você tá abastecendo sua cabeça. Tá entrando, Ali gente. na Esquilo, todos têm ou só alguns têm a parte de audiodescrição? Excelente pergunta aí. Não foi do Bad, não foi nada, né? Foi do Yuri mesmo. Tá? É. Nessa pergunta foi campeã. Obrigado. Por quê? Porque a gente tem um problema de acervo de audiobook. O audiobook custa muito mais para produzir do que um e-book, um livro digital. Que tem que entrar em estúdio, gravação, tem que revisar. Então, assim, é muito mais custoso. Então, as editoras, né, elas seguram um pouco a produção do audiobook. Então, em linhas gerais, assim, a gente tem do universo de livros físicos, digamos que a versão em e-book, em digital, a gente tem 1/10, a gente tem em e-book. Então, assim, dos livros físicos que existem no mundo, 1/10 tem em e-book. Dos livros de e-books que tem no mundo, a gente tem 1/10 em audiobook. Então, do audiobook ao livro físico, eu tenho um centésimo, né? Do tipo, 1 sobre 100. 1/100 de acervo em relação ao livro físico. Agora, Então, isso está mudando, né? Isso tá depois a gente conta, porque Tipo, tem uma sessão de livros novas, uma sessão nova que nós fizemos em parceria, Me Poupe Esquilo, e eu nem te conto quem foi Meu Deus, eu tenho até medo. que Porque ela vai... narrou. Quem narrou? Não, porque no Os meio do livros. livro nem tá escrito lá, esse audiobook vai falar assim, não sei o que lá, você tem dado em casa? Você tem dado? Como não tem dado e tal? Eu mano. tenho certeza que a pessoa ia prestar mais atenção se tivesse É claro, tentado em tem as casa. piadas. Ó, e se Tem. quiser, eu sei fazer voz de Cid Moreira e sei ler salmos, tá bom? Isso é legal, né? E disse Boa. Deus. Pra Tá conteúdo precisando de renda religioso, extra. pra conteúdo religioso, Tá acho que é uma renda boa extra. dica, hein? Biografia de roqueiro. Legal, pô. Isso. Eu Né? sei fazer voz. Conhece alguém que não tá lendo nada? Tá lendo nem bula de remédio, tá nem lendo coisa do Instagram, nem do Facebook. Entendeu por que essa pessoa pode ganhar mais dinheiro, aumentando o vocabulário, expandindo o conhecimento. Isso aqui pode ajudar milhões de pessoas. Então pega esse link que tá aqui, dá o seu like no vídeo para que esse vídeo chegue mais e mais e mais pessoas. Beijo pra você. Até o próximo Me Poupe. Tchau. E se é dado que você quer, nós temos dado em casa. Vai, Natália! Vai. Natália, pelo amor de Deus, Natália, tem Por quê? convidado hoje. Ó, Você eu não tem achei... dado em casa? Eu? Tem dado aqui na mesa, tem dado em casa, a gente tem dado em todo quanto é lugar. A gente Que mostra dado.